Estou com a minha forma aqui agora encapada. Eu vou explicar para vocês como colocar as linhas referenciais e pontos, né? São os pontos e linhas que norteiam a construção do meu desenho, né? Que dá uma proporção ao meu desenho, porque se a pessoa não tem experiência em desenvolvimento de modelagem, ela pode olhar num sapato e ela riscar em cima de uma forma sem linha nenhuma. É muito provável que vai deixar às vezes o bico do calçado muito curto, às vezes o cano também pode deixar curto ou alongado demais, e acaba não tendo aí uma proporção, não fica um design bom calçado, né? Que é um design comercial, né? As linhas básicas, referenciais, o próprio nome já diz, não quer dizer que eu tenho que desenhar exatamente em cima dela depois, mas ela me dá ali uma boa, um bom parâmetro, né, do desenvolvimento da modelagem. Então vamos começar. A gente tem alguns pontos importantes para a gente definir aqui. E um dos primeiros pontos que a gente coloca na forma é um chamado ponto 30. Número da forma mais 20. Isso vai dar 55. Vezes 54,6%. Faz parte da fórmula. Toma cuidado para não bater na calculadora 35 mais 20 vezes 54,6%, que a conta vai bater errada, porque a multiplicação vem primeiro, né, na matemática. Então, nesse caso, a gente precisa 35 mais 20, 55, e 55 vezes 54,6%, que vai dar 30,03. E aí a gente vai marcar o 30 milímetros aqui. Observe bem a fita de sapateiro, que assim eu vejo muito, né, alguns alunos, quando vai colocar, normalmente erram por 10 milímetros, por não colocar a fita no marco zero. Então eu sempre vou colocar assim, ó. Se é 30, eu vou zerar aqui no calcanhar, porque é do calcanhar para cima, que eu vou marcar 30 milímetros, para no 35. E aí você faz a forma, aplica a fórmula, que todos eles vocês vão conseguir o valor, certo? Então esse é o ponto 30. Eu vou determinar aqui um ponto aqui em cima, aqui, que vai chamar ponto A. Para mim conseguir fazer o ponto A, o que eu vou fazer? Eu vou partir do marco zero aqui da fita e vou puxar para frente. Aqui tem um valor. Esse valor, como que é obtido? A fórmula diz o seguinte: número da forma vezes o valor do ponto francês. O ponto francês equivale a 6,66 milímetros. Eu tenho 233,20, certo? Para essa medida. Só que eu não vou calcular ela totalmente, porque a fórmula diz o seguinte, que é esse valor vezes 70%. 163 milímetros, certo? Agora é o seguinte, a fita do sapateiro, embora eu fiz a conta aqui, ela é assim, ó. Se eu olhar aqui do lado aqui a fita tem aqui ao lado do ponto francês, ela tem essa do sapateiro, ó. Ela tem aqui. Então, visto do jeito que vocês estão enxergando aí. Aqui embaixo é o ponto francês. Aqui em cima é o ponto inglês, né, que está escrito aqui na frente dela, ó. Ponto inglês e ponto francês. E do outro lado é o sistema métrico decimal. Então, se eu virar a fita, eu já faço a conversão. Eu fiz a conta aqui, não fiz, ó? Que ó, 35 vezes o ponto francês. Porém, ó, dá uma olhada como vai ficar isso. Se eu puxar já a fita no 35 aqui, ó, segurar no 35, ó, ela já está marcando os 233 aqui para mim. Eu fiz a conta, mas já está na fita, não precisava ter feito. Ok, então mais uma dica para vocês aí. Aí
eu vou precisar marcar então 70% partindo do ponto 30. Eu vou pegar o ponto 30 e vou marcar para frente, ó, bem no meio da forma, assim, ó, bem no meio da forma, eu vou marcar o valor 163 que deu aqui, ó. Vou marcar bem assim, ó. Olha para vocês verem que esse meio é mais ou menos entre esse e esse. Mais ou menos, não precisa ser exato, mas se você tiver um olho bom aí você marca. Quer medir? Então mede, não tem problema. Marca aqui, ó. Pega daqui aqui, marca o meio e depois puxa a fita, sem problema. 163, certo? Agora eu vou puxar uma linha que sai da linha de centro em sentido de 90 graus, passando por esse ponto. Como que eu posso fazer isso? Eu posso usar a própria fita, que ela tem os tracinhos aqui, ó, esse risquinho dela, colocar bem no sentido reto do eixo da minha fita, né, do meio da forma, passando pelo ponto. Quando passar aqui, eu venho, seguro a fita e risco isso aqui, ó. Aí. Então aqui eu tenho o início dos traços que eu vou precisar para fazer as linhas referenciais. E esse aqui, ó, então vou marcar aqui para vocês entender. Esse aqui é o ponto 30 e aqui começa o ponto A. Então eu tenho aqui o ponto A e vou marcar agora uma linha chamada paralela sentido bico. Então eu vou marcar uma paralela da linha que inicia no A para o sentido bico no valor de 9. O que é esse 9? Também está dentro da tabela, são valores proporcionais. Então você vai ver uma tabelinha aqui em cima, pode seguir ela, tá? O número 35 também é no valor 9, então eu vou marcar aqui, ó. Vou colocar a fita aqui, vou marcar 9 milímetros. Ok, marquei 3 pontinhos, agora eu consigo intercalar aqui e já colocar toda aí para frente. 9. Então eu tenho aqui ponto 30, ponto A, linha paralela. Agora o ponto B a fórmula diz o seguinte, que também vou colocar a fórmula que sempre vai estar em cima aqui. Ponto B é o número da forma vezes 2 menos o valor que está na tabela. Então essa tabela vocês vão seguir. No caso aqui é 35 vezes 2 vai dar 70 menos o 9 que está na tabela. Então, eu estou falando de 61 milímetros que eu vou marcar aqui, ó. Aí, marquei 61 milímetros para cima, ó. Sentido o cone da forma. Então, esse aqui é o ponto B, certo? Para me determinar o ponto C, simples, o ponto C está no final da linha A. Então, vai estar aqui o ponto C. Ponto D. Ponto D é a metade entre A e C. Então, agora eu vou medir, ó. Vou marcar aqui com a fita, na linha certinho, na reta, tá dando 76, 38, né? 38, tá aqui, 38 é meu ponto D, então tá marcado aqui. Agora, eu vou marcar o ponto E. O ponto E é o mesmo valor de AB, sentido C para trás. Então é 61 aqui. Então eu vou marcar aqui 61 milímetros aqui. Aí. E aí eu vou ligar o ponto B no ponto E. Certo? Então o E é aqui. Vou marcar agora o ponto F. O ponto F é o número da forma mais 20. Então aqui já é direto, né? 55. Eu vou marcar aqui a parte do calcanhar, ó, partindo do calcanhar. Vou marcar os 55 milímetros aqui. E vou marcar o ponto F. Esse ponto, eu já posso ligar ele com o ponto D. Ponto D aqui, não tinha marcado. Ponto D. Então vamos colocar aqui, ó. Colocando a fita aqui, passando pelo ponto F. E aí a gente liga, ó. Segurei a fita, ó, por baixo, por cima aqui. E tá aqui, ó. Marquei então o ponto F
ligando no ponto D. Agora eu vou fazer a minha última linha, marcando do calcanhar até o ponto B. E já vou passar também o que é o calcanhar. Então eu vou ligar aqui, ó, segurar aqui e vou riscar esta linha. Agora eu vou terminar de colocar os pontos. Aqui é ponto L no calcanhar. Aqui no topo da forma, onde está o cone, é H. No biquinho aqui da forma é ponto I. No encontro, no cruzamento da linha LB e a linha FD, nesse cruzamento, é o ponto J. Faltou o ponto G. O ponto G, o que ele determina? Ele determina o comprimento do salto. E a regra diz o seguinte, a fórmula, que é o comprimento real da minha forma. Então esse aqui vai dar 233, né, que a gente tinha medido. 233 dividido por 4, 58. A regra diz que para formas com salto abaixo de 40 milímetros, que é o caso dessa forma, eu vou somar mais 8 milímetros. 58 e 8 são 66. Então eu vou marcar aqui 66 milímetros aqui, ó. Vou marcar aqui, ó, e vou puxar para a lateral, ó. Dá para saber aqui, ó. Se quiser marcar certinho aqui, fazendo um risco até com reto projetor, fica bom. Mas o que é esse ponto G? Esse ponto G, ele vai determinar o comprimento do salto. Lógico que essa sola não está dando para ver esse salto porque ele está interno, né? É onde ele está aqui, ó. Ele está no rouba-peso dele que está determinando o salto. Então, eu não consigo ver por fora. Mas normalmente se a gente coloca uma sola com salto para fora, a gente consegue observar que ela está mais ou menos aqui o tamanho do salto para determinar aqui, determinando aqui então em cima do tamanho da palmilha. Então tá aqui os pontos e linhas básicas auxiliares para que vocês possam desenhar o modelo que vocês quiserem, qualquer modelo. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês já o desenho do modelo Oxford. Beleza?